Então, para quem eu não falei boa noite ainda, tá? Boa noite para quem chegou depois aqui, eu não falei boa noite. Tá? Então, hoje a gente vai ter a aula de mecânica dos solos. Na segunda-feira eu passei uns vídeos, todo mundo assistiu os vídeos, eu passei lá, porque eles complementam o que a gente viu a respeito da estaca Brock e da estaca de madeira. Tá? E o concreto também, lá, a questão de vibrar o concreto, para não ter bolha. E hoje, como eu tinha falado para vocês, a gente vai ver a respeito das estacas pré-moldadas. Tá? Só adiantando, tudo que a gente vê a respeito dessas estacas que a gente está falando, elas têm sempre o mesmo sistema, né? Ou elas vão ser cravadas por um sistema de percussão, um sistema hidráulico que vai forçando para baixo, tá? E elas são já elementos prontos, né? Então a gente acaba trabalhando dessa forma com a estaca de madeira, metálica e a de concreto. Então, para a gente dar início, como a gente já falou, hoje a gente vai falar a respeito, né, da estaca pré-moldada, que é a estaca de concreto. Tá? Essas estacas pré-moldadas que a gente tem, elas podem ser de concreto armado. Tá? O concreto armado, se sabe o que é. É feita uma forma dessas estacas. Você tem uma forma, nesse caso, para ela ser pré-moldada, geralmente isso é feito fora e trazido para o canteiro de obra. Você faz essa forma no chão, você tem a armação dela com os vergalhões, a montagem dos vergalhões, é feita a concretagem, é feito o concreto é vibrado para sair as bolhas, lá como a gente já viu. Você tem o tempo de cura e isso vai depois para a fábrica. Então, o concreto armado. Ou o concreto protendido. Tá? O concreto protendido, então eu coloquei para vocês lembrarem embaixo aqui, hoje em dia, ele já está bem conhecido, a gente tem muito já aqui no Brasil. Tá? Uns anos atrás, aí, só algumas empresas trabalhavam com a proteção. Tá? Então, a gente tem pilares, tá? Estacas protendidas, a gente tem laje que pode ser protendida. Então, tem várias formas que podem ser utilizadas. E a proteção nada mais é que você faz o quê? Você faz um pré-alongamento, você tensiona os vergalhões. Tá? Então, você tem os vergalhões na estrutura que você está fazendo, isso é tensionado, tá? E depois é concretado, e o concreto acaba sofrendo um sistema de tração, porque se você estica o ferro, a hora que você concreta, isso endurece, a tendência é tentar voltar, né? Como está concretado, essa estrutura não volta, por isso que ele tem essa proteção. E a proteção, você acaba tendo vãos maiores, às vezes estruturas maiores, que vão te dar mais segurança, e às vezes consegue você ter não ter um pilar no meio, se você tiver uma viga grande, alguns elementos dessa diferença. Tá? Como decorrência do problema do transporte, às vezes, você não pode ter estruturas, nesse caso de estacas, tão grandes, porque se limita, né? Você não vai poder fazer não que você não pudesse fazer, você não consegue fazer o transporte disso, fazer uma estaca com 15 metros de comprimento. Como você vai carregar isso no caminhão? Ficaria muito caro. Tá? Como eu falei, geralmente isso é feito em empresas fora do canteiro de obras, eles são trazidos e são só instalados no canteiro de obra. Tá? Então, uma das coisas acaba limitando a questão do comprimento dela, então o transporte acaba sendo uma desvantagem e tamanhos, mas você consegue ter estacas de 6 metros, 7 metros. Tá? O que leva, em geral, a necessidade de ter grande estoque, e as armaduras, ela tem que ter um detalhezinho, aqui ele coloca que as armaduras têm que ser especiais. Na verdade, a estrutura do concreto armado ou protegido, ela não é alterada, ela é feito um cálculo para ter isso. Mas em um certo ponto do pilar ou dessa estaca, você precisa ter um arco, uma argola, alguma coisa assim, que você consiga fazer o içamento dela. Você vem depois com o guindaste, você faz o içamento disso para você colocar ele onde você precisa para você poder fazer a colocação e fazer a montagem da estrutura. Tá? Costumam ser pré-fabricados, que eu já estou falando para vocês aqui, que ele é feito fora e trazido depois para o canteiro de obra. Geralmente, tá? Claro que sempre tem aquelas empresas que são mais empresas de fundo de quintal,
E só que, quando a gente pega empresas que já têm certificações, tem ISO, alguma coisa assim, você precisa ter um controle bem rigoroso de toda essa montagem, que é a estrutura que você está fazendo. E essa estrutura tem de ser muito bem feita. Você está trabalhando com a fundação, de toda uma carga de uma edificação que vai estar descarregando ali. Então, isso é muito rigoroso. O concreto que é utilizado, se ele é colocado lá com 25 MPa, com 20, com 40, isso medido bem, tem uma medida bem rigorosa a respeito disso. Aí, empresas que fazem até esse controle. Em questão à cravação, quando a gente vai trabalhar com a estaca pré-moldada, ela pode dar alguma diferença com relação ao que você fez na sondagem, certo? Por quê? Quando você faz a medição pela sondagem, você vai fazendo com o peso, você vai tirando a amostragem, vai fazendo com as 15 batidas, bonitinho lá e tal. Pode ser que a hora que você fizer essa colocação e for cravar essa estaca pré-moldada, ela encontre alguma coisa que interfira na descida da estaca. Tá? Então, pode ser que ela pare. É claro que ele vai batendo ali, se for uma pedra pequena, uma coisa, acaba rompendo. Certo? Uma outra coisa que acaba dando diferença na questão do que foi visto em sondagem, é claro que essa diferença, gente, quando a gente fala, a sondagem fez lá, ela foi colocada uma sondagem com fundação de 12 metros. Você não vai colocar 6 metros lá e vai parar, não. Então, existe uma diferença, mas é uma diferença não muito grande. Até porque, senão, você descaracteriza o cálculo da fundação que foi feita na estrutura. Tá? O que pode acontecer é a questão de emendas. Tá? Você está fazendo a gravação, a gente vai ver como que é feita a emenda da estaca pré-moldada, tá? Ou se houver necessidade de um corte. Então, está fazendo, ela não vai mais, a gente vai ver como que é esse sistema. Aí você tem que fazer um corte já e acabar parando, e ele não chegou no tamanho que você tinha com relação à estrutura. Então, aqui a gente tem algumas estruturas. Deixa eu só ver se tem alguém tentando entrar na sala. Tem. Então, a gente tem alguns exemplos aqui de estruturas sendo cravadas. Tá? Como eu falei com vocês, eu estava comentando, quando a gente falou a respeito acho, de solos, um exemplo que eu tenho aqui é para baixo da minha casa aqui, e eu acompanhei, porque eu morava praticamente em frente para o canteiro de obras, onde foram feitos três torres, acho que com 10, 12 andares, eu acho, não lembro direito agora, de 8 a 12. E nesse lugar, na verdade, tinha um declive, existe uma nascente de água que passa por ali, foi aprovado o projeto, mas tudo bem, mas existe uma nascente, um córrego pequenininho que circula por ali, não poderia ter edificação. E o que aconteceu? Eu comecei a acompanhar isso e foi começado a jogar muito detrito de obra, madeira, muita coisa começaram a jogar ali. A jogar, e foi enchendo. Chegou a um certo ponto, eles começaram a jogar terra por cima. E depois eles vieram fazer o estaqueamento com a estaca pré-moldada. Então, quando você olhava aqui de casa, você olhava aqui, parecia um paliteiro no chão. Tá? Com bastante estaca pré-moldada e depois fizeram as fundações em cima. Tá? Mas essa questão de ter feito esse aterro com resíduo de obra, com um monte de coisa, isso não é o correto, isso não é o certo para ser feito, porque pode aparecer bolsões de ar, alguma coisa no meio, acomodação de material pode não ter ficado certo. Mas, enfim, foi trabalhado bastante com esse tipo de estaca. Então, estava em casa, você escutava o barulho da estaca batendo nessas estacas e cravando elas no solo. Tá? E foram estacas pré-moldadas. Nesse caso aqui, a gente vê o bate-estaca, que a gente chama, tá? Que é um elemento de percussão. Tá? Então, é um bate-estaca, que ele é mecanizado, né? Tem uma alavanca do lado aqui. Você baixa ele sobe, quando você traz ele para frente, ele solta lá e vai batendo. Até cravar. Chegou num certo ponto, você faz a emenda que a gente já vai ver aqui. Tá? Todos eles funcionam da mesma forma. Se vocês forem vendo aqui, ó, já estão todas as estacas cravadas. Ó, e estão fazendo mais cravações. Aí a gente vai ver que depois é preciso fazer um acabamento nisso aqui.
Tá? Lembro da estaca de madeira, que precisava ter um coroamento aqui em cima, para que não danificasse a estaca de madeira, senão ela perdia a função dela. Na estaca pré-moldada, acontece a mesma coisa. Se a gente acabar... Aqui aparece, ó, um sinal aqui, ó. Tá? Isso é o sinal que foi colocado um anel metálico ali em cima para a hora que o bate-estaca vier e bater e não danificar a cabeça da estaca aí, tá bom? Não correr o risco dela fissurar por inteiro e você tá com quase ela inteira cravada e ela trincar e você perder o serviço. Então aqui tem mais um exemplo. Aqui mais um exemplo. Tá? Equipamento grande, equipamento pesado. Tá? Então, está fazendo a colocação dessas estacas. Esse elemento que parece ser um sistema hidráulico, ele não vai batendo, mas ele vai empurrando. Ele aplica uma força aqui e vai empurrando essa estaca pré-moldada para baixo. Tá? Então ele vai aplicando a força e você vai conseguindo cravar ele no solo. Aqui alguns exemplos. Tá? A estrutura de como ela é montada, da armação dela, é uma armação convencional, é feito um cálculo para ser feito, ter o formato dessa estaca, a ferragem que ela tem. E a gente tem vários formatos. Tá? Quadrado, retangular, hexagonal, formato de cruz. Aí tem alguns casos que pode acontecer de você ter elementos vazados. Tá? O que pode ser esses elementos vazados? Você tem toda a estrutura que você necessita de ferragem, de resistência, para estar aplicada aqui. Então, se você tivesse um fechamento, talvez de concreto aqui no meio, seria mais para encher isso. Não que ele vai aumentar a resistência da tua peça. Mas, para que isso seja feito, gente, tudo isso aqui é feito cálculo. Tá? Não é simplesmente chegar, montar uma estrutura no chão, lá jogar 4 ferrinhos, lá 10 milímetros, passar uns estribos, concretar e achar que pode sair batendo isso aí para usar como estaca pré-moldada. Tá? Isso não pode acontecer. Então, para isso é feito um cálculo. E isso aqui é alguns dos formatos que a gente tem, e como a gente falou, tamanhos variados. Aqui o exemplo de algumas estruturas, tá? Estrutura em forma de cruz, né? Em forma de X que aparece aqui. Então, são só uma estrutura cruzada. Aqui uma estrutura que ela acaba sendo oca, parecido com poste. Né? A gente tem os postes da CPFL, de elétrica, a gente tem de eletricidade, eles são vazados assim. Aqui dá para ter uma ideia do tamanho. A gente tem uma pessoinha aqui, eu não sei se vocês estão enxergando, mas olha o tamanho que são essas estacas. Tá? Principalmente a questão do diâmetro delas. Tá? Então são estacas bem grandes. E aqui são hexagonais, também vazadas no meio. Certo? Bom, quando a gente trabalha com emendas, como a gente falou no começo lá, uma das coisas que acaba limitando o tamanho das estacas é o deslocamento. Você não tem caminhão aí que você possa estar trazendo essas estacas de um outro jeito. Geralmente não, Leonardo. As estacas são colocadas, a não ser que você está fazendo, você está cravando uma estaca, e aconteça a necessidade de você ter que retirar ela, mas aí uma você consegue, mas se colocou lá 3, 4, com emenda, tudo, se tentar retirar isso, você não... Até consegue, mas o trabalho que você vai ter para fazer isso é bem complicado. Você não vai ter, primeiro que você não vai ter um sistema que você consiga içar isso aí, sei lá, 30 metros de altura. Né? Até com guindaste até conseguiria. O aluguel de um guindaste é caríssimo. Tá? Então você teria que fazer isso, teria que puxar uma parte dela, cortar essa estaca, puxar mais uma parte e cortar. Você acaba não aproveitando se você acabar retirando ela. Tá bom? Mas, como a gente falou, pode ser usado, mas não é o convencional. Tá? Por isso tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer isso. Bom, como a gente falou, a questão do transporte limita um pouco o tamanho dessa estaca que a gente trabalha. Então, acaba tendo que, na hora de a gente fazer, a gente ter a questão das luvas, tá? Que são as emendas, né, que a gente tem.
A gente viu que tinha emendas na estaca de madeira que podiam ser com parafuso, né, com chapas de madeira. Nesse caso, a estaca pré-moldada, a gente tem as luvas de encaixe simples, tá, que são as luvas, você tem a estrutura de baixo, ela veste na parte de baixo e ela tem a parte de cima. É encaixado na parte de cima. Isso pode ser soldado, você pode ter encaixes dos dois lados ou ser colocados, passado uma ferragem, e isso ser feito com solda. E existe uma tal de uma cola epóxi. Tá? Tem essa cola epóxi também, que ele é colado um no outro. Eu já vou explicar isso aí para vocês bem certinho. A cinta metálica, que você vai fazer o quê? Você tem só por fora, ela não tem um encaixe, tudo numa base, ela só por fora. Se tiver pinos nessa estaca, depois você coloca os pinos, depois você deixa na parte de cima, encaixa também. Tá? Então, acaba sendo até... esse do pino acaba sendo um dos mais utilizados na hora de ser feita essa emenda. Quando o comprimento vai ficar muito grande, existe um problema que pode ser, como nas outras estacas que a gente viu lá, aquela situação que você pode acabar perdendo o eixo que você está fazendo. Então tem que ter muito cuidado na hora de fazer esse estaqueamento. Você tem que estar com o teu batistaca, tem que estar totalmente centralizado, onde está batendo a estaca. Tá? Então isso na hora que está feita a aplicação disso, você já começa a fazer esse controle, para que ela não tenha feito isso. Tá? Outro lado que a gente pode falar, que pode haver isso, quando você está fazendo aquela cravação que a gente falou, sobrou um pedaço, você está batendo lá com o batistaca, ele não vai mais, então isso é feito um corte na estaca. Tá? Você tem que tomar muito cuidado, é diferente de um arrasamento que a gente vai ver da cabeça da estaca. Aqui, nesse caso que está colocando aqui, se você acabar fazendo essa cravação e ele não chegar num ponto que ele não vai mais, você precisa vir cortar ela. Tá? Então você tem que tomar cuidado também na hora desse corte, não pode simplesmente chegar lá com um martelete, quebrar tudo, deixar ela toda estilhaçada, não. Tem que ser feito um corte bem linear, tudo bonitinho, para você não danificar essa estaca também. Até porque ela vai fazer parte depois de um outro conjunto de estrutura. Com relação ao equipamento, como já falei, por cravação, tá? Que tem uma batistaca. E isso, na verdade, é por gravidade, né? Como eu falei, você tem um sistema hidráulico, uma roldana, que você puxou, ele sobe, você voltou, tá? Ele desce, que é um sistema de percussão também, que é chamado. E vocês vão ouvir falar como batistaca. Tá? Estaca pré-moldada, fazer cravação, trabalho, batistaca. Bom? Aqui, ele mostra um dos sistemas que é feito as emendas. Tá? Aqui você tem a estaca que está sendo cravada, depois você tem a chapa, tá? Ou um anel, como é colocado aqui, e o segundo elemento. Isso depois é feito dessa forma aqui. Ó. Ele é colocado, isso é soldado, e continua fazendo a cravação, tomando sempre cuidado para ele não perder a linearidade dele. Tá? Então, aqui mostra, fazendo a solda, fazendo os encaixes de um com o outro. O sistema de pino, ele é dessa forma aqui, ó. Aqui, na verdade, são chapas. Esse aqui são duas chapas, que é colocado na hora na cabeça de uma das estacas, e na base da outra, isso é colocado e depois soldado. Como ele colocou lá, que a gente tem os pinos, e tem como se fosse macho e fêmea, você tem os dois encaixes, né? Tem a parte de baixo, que ela vai estar aos furos, você tem a ferragem que vem e encaixa aqui depois. Você pode passar um anel ainda, faz a solda, e você tem a emenda feita. Sistema de luva, né, as peças se encaixam aqui dentro, certo? Aqui é um anel, aqui mais um pinado, você tem as duas partes metálicas, um pino, e aqui o mesmo sistema de pino, só que tem vários pinos aqui, né, de encaixe. Uma vez mostrando que está mostrando um detalhezinho de 2, aqui ele tem 6 de cada lado, sendo feito esse encaixe aqui. Esses pinos vai depender do tamanho da estrutura que você está fazendo, tudo, para você ter o buraco que você tem para encaixe nela, e o tamanho da ferragem que você está colocando. Tá? Essa aqui é a cola.
que é utilizado. Existe uma outra cola, eu trabalhei, falei para vocês, já eu trabalhei um bom tempo com pré-moldados no Paraná, antes de vir para cá. Eu trabalhava com isso, eu era projetista, né, eu desenhava os projetos estruturais e eu fazia toda a parte de compra da empresa. Não é fazendo merchan, mas hoje ela constrói até 9 pavimentos, para você ter uma ideia, de pré-moldados, até 9 pavimentos. E acontecia, às vezes, de você ter o estribo, que você tem o pilar, você tinha os estribos de concreto, tudo bonitinho, com a ferragem, e algum erro na hora da execução, esse estribo ficou um pouco mais alto ou um pouquinho mais baixo na concretagem dele. Você não pode perder uma peça lá de 8 metros de comprimento por causa do estribo. Aí eram utilizadas essas colas. Tá? Esse estribo, ele era assim, fazia nesse formato aqui assim, tá? Cunhado aqui assim, para dar o apoio, e era apoiado a viga nessa estrutura. A Nádia e acho que a Pana até fizeram no projeto da escola, elas colocaram essa estrutura pré-moldada, vocês já devem ter visto como é que é. E o que precisava ser feito para não perder a peça era cortado esse estribo, ele era colocado na posição correta e era aplicada essa cola. Aí você pensa, mas uma cola vai segurar uma viga aí de 6 metros por 50 de altura, que tem mais de 1 tonelada? Gente, é impressionante. Você poderia quebrar essa que foi concretada normal, que ela soltava, né? E se você fosse tentar quebrar a que foi feito com a cola, ela grudava na parte que tinha de concreto, ela quebrava a parte do concreto para dentro, para a parte de dentro, mas ela não descolava da outra parte do concreto. Tá? Então essa cola é bem eficaz, tá? É muito boa. E, em compensação, se você for utilizar só ela em uma obra muito grande, é caríssimo, é bem caro essa cola aí para você fazer a colagem de concreto, de estruturas de concreto, ela não é nada barata, tá? Podem ver que tem 2 peças aqui, sempre são 2 peças, tá? Então você precisa fazer a mistura delas e depois você aplica, certo? Então aí é mais aqui mais uma vez mostrando a emenda em formato de anel, foi colocado, está sendo feita a solda, pode ver que tem a marcação aqui na base, para você não perder a linearidade que a gente falou. Então, tem uma marcação aqui que você consegue perceber isso através do distanciamento dessa base. Então, você acaba não perdendo esse sentido. Mais uma vez, aqui você tem os anéis, mas é aquele anel que você coloca ele na base, na parte superior da estaca, e depois você coloca na parte inferior da estaca. Então, um encosta no outro, você solda todo ele, e continua de novo. Tá? Vejam que essa estrutura aqui para moldados é uma estrutura bem grande. Para perceber aqui também com a escala humana que a gente tem aqui, que ela é bem reforçada, essa estrutura. Um outro detalhezinho nesse sistema que está sendo feito aqui, vejo que tem um braço aqui, tem um outro braço do outro lado. Isso faz o quê? Ele encosta de um lado, encosta aqui, e ele também ajuda a você não perder essa linha central na hora de fazer a cravação. Tá? Isso ajuda bastante. Aqui só uma ilustração mostrando como que é o processo, né? Então chega na obra. Aqui, nessa ilustração, está sendo feito com o sistema hidráulico, tá? Que ele levanta, coloca no eixo e depois vai empurrando para baixo. Tá? Vai mostrando, vai começa a empurrar, vai empurrando, até que chega em um certo ponto, tem que trazer, ser feito uma emenda, continua fazendo o processo de cravação e depois a estaca já pronta, que vai sofrer depois um arrasamento que a gente vai ver, preparado para você ter um ancoramento de um bloco. Tá? Então, aqui é uma ilustração de um processo. Aqui, outro sistema, tá? Podem ver o tanto que tem de estrutura aqui. Tá? Não sei dizer para vocês o que é isso, que é uma estrutura bem grande. Tá? Pode ser espaço ligado com água, alguma coisa assim. Mas essa estrutura aqui, ou essa aqui, quando é feita, a gente chama isso de cortina de estacas. Tá? Já comentei também com vocês. É chamado de cortina de estaca por quê? Quando você faz prédios, alguma coisa que você tem 1, 2, 3 subsolos de estacionamento, de garagem, você não pode chegar e simplesmente chegar lá e começar a cavar e tirar todo o solo que você tem. Isso vai vir abaixo. Né? Então, antes de você começar tudo isso, você vem com essas estacas pré-moldadas e você vai montando uma parede.
Tá? Aqui elas estão juntas. Existe a possibilidade de se trabalhar com essa cortina de estaca e você deixar um distanciamento, mas o distanciamento que se deixa é em média de 50 centímetros uma da outra. Tá? Depois disso é feito uma parede e existe um fechamento. Tá? Mas isso aqui é uma cortina de estaca, ele serve como contenção, tá? Feito com as estacas pré-moldadas, certo? Então esse é o sistema. Geralmente, elas promovem, na hora que você está trabalhando com a batistaca, ela vibra muito, tá? Vibra muito e faz muito barulho, tá bom? Então, quando vocês estiverem trabalhando depois e forem fazer uma residência, alguma coisa, vocês estiverem analisando um processo para fazer a fundação, se for residencial, você tiver residências próximas, alguma coisa assim, o que é o menos indicado para ser feito é a estaca cravada pré-moldada. Tá? Porque o batistaca, ele vibra muito porque você tem uma estrutura de concreto lá no solo e essa maquinário tudo vindo e batendo e vibrando e fazendo barulho. Tá? Então, se você fizer isso e você danificar alguma edificação do lado, o teu proprietário acaba sendo o responsável por isso. Aí você é o responsável pela obra que está fazendo tudo isso, a responsabilidade acaba vindo toda para você. Tá? Então, existem outros sistemas que a gente pode ver e a gente vai ver, que são mais eficazes quando você tem situações de edificação, alguma coisa assim. Tá? Quando vai fazer prédios muito grandes que precisam de uma estrutura pré-moldada, aí às vezes você pode não utilizar o sistema de batistaca, o sistema hidráulico, que ele vai só empurrando para baixo. Tá? Mas é um equipamento bem grande, você não pode colocar ele dentro de um terreno de 10 por 15 para fazer isso, que você não consegue nem manobrar o maquinário dentro do terreno, certo? O processo ele vai até que a estaca esteja cravada, penetre no terreno, tal como ela tem que ter certinho, mas como que você sabe até que ponto que você não precisa mais cravar essa estaca? Vai continuar batendo lá até ela quebrar, alguma coisa assim? Pode, como tinha lá no comecinho, lá que ele falava, que pode dar uma diferença da análise de solo, da sondagem que foi feita, não análise do solo, da sondagem. Né? Então, isso é um sistema que a gente chama de nega. Tá? Você vai tirar a nega para você saber como que isso está acontecendo. Tá? Se isso pode ser cravado a mais ainda, se não pode ser cravado mais, se você precisa parar, senão você pode prejudicar essa estaca, alguma coisa assim. Essa nega, na verdade, como que ela funciona? Você tirar a nega. Quando você vai cravando ele no solo, tá? Que você tem uma estaca lá, e ela vai sendo cravada, isso, cada vez que ela bate aqui, ela promove uma vibração. Né? Ela vai batendo e vai para baixo e promove uma vibração. Tá? É um sistema bem rudimentar que você pode fazer com um papel e uma caneta colocado aqui, você começa a ver o quanto você faz a marcação e vai vendo na próxima batida quanto que ele está descendo. Tá? Logicamente, um peso que você tem lá em cima, que solta, dependendo, você tem lá vários quilos lá em cima batendo nisso, e ele começa a descer em cada batida dessa 1 milímetro, 1 centímetro, muito pouco, você já sabe que, peraí, não preciso parar com isso aí. Tá? Então, ele coloca aqui em campos, você tira a nega da estaca, através da média dos comprimentos cravados nos 10 últimos golpes do martelo. Então, você vai vendo lá, você vai fazendo esses testes. Colocou lá 10, bateu, ele, opa, fez isso aqui a caneta. Bateu, ele vibra e vai fazendo isso. Para vocês entenderem melhor isso, como eu fiz nas outras explicações de estaca, eu vou disponibilizar um vídeo para vocês também, para a próxima aula, que mostra certinho uma pessoa em obra fazendo esse detalhe, tirando essa nega, para ver até que ponto ela pode continuar cravando ainda ou não. Tá? Como ele colocou aqui, ó, o objetivo é a verificação da nega para as diferentes estacas, e a uniformidade de comportamento, que ela vibra muito, e a questão de cravação dela, se ela pode sofrer mais ainda ou não. Tá? Mais um exemplo aqui, está bem ilustrado, para vocês verem, fazendo a cravação. Esses são batistacas mesmo. Tá? Quando você tiver equipamentos maiores, geralmente eles são o sistema hidráulico. Quando tem um sistema mais rudimentar, mais simplificado um pouco, né, com as roldanas, ele só sobe esse peso aqui, vai batendo. Tá?
Ó, o sistema hidráulico aqui também. Os elementos no chão para você ter a linearidade da estrutura como ela está sendo cravada, então você não perde o eixo, mas aqui são estruturas hidráulicas. Bom, uma questão de um checklist, quando você recebe isso na obra, que precisa ser observado, por quê? Como a gente falou, sempre vem de fora. Então, quando você receber essas estacas em obra, ou se estiver comandando uma equipe de trabalho, alguma coisa, primeiro, medida. Está correto, em cima, de repente, você pediu estacas com 6 metros. Ela chegou, você olhou lá, tá bonitinho, tá tudo, não tá trincada, não tem nada, beleza. E no teu projeto estrutural, pedia 24 metros, tá? Ou 4 estacas dessa. 4 estacas de 6 metros, 6, 4, 24. Você achou que tinha os 6 metros. Depois que você fez bastante cravação, você percebeu que essa estaca não estava no tamanho correto, você vai lá e mede, ela está com 5 metros. Então, se você for analisar, você já perdeu 4 metros de cravação. Tá? Pode vir, não é tão comum, mas pode acontecer da empresa, às vezes, trocar as entregas, fazer alguma coisa, ou ter feito menor um pouco. Então, sempre checar, medir diâmetro, medir comprimento, para ver se está tudo correto. Tá? Projeto de fundação também deve pautar a execução, porque é um equipamento muito grande. Você vai ficar fazendo lá, não tem como. Locação das estacas, a gente viu no outro sistema das brocas, ele é praticamente o mesmo. Então é colocado um piquete, alguma coisa assim, e é feito essa marcação e você faz a cravação dessas estacas, desses pontos. Então você não pode ter circulação de outro maquinário, ou muitas outras coisas fazendo, porque você acaba perdendo esses pontos. Os comprimentos estimados têm que estar sempre bem vistos. A carga do projeto, se ela está especificada, para aquela carga que você colocou no projeto estrutural, tinha lá 20 toneladas aquele pilar, você tem que ter um resumo, uma identificação do que aquilo lá está feito para aquilo. Os martelos, depende do tamanho da estrutura para você fazer o bate-estaca. Você não pode pegar uma estrutura que você tenha lá 30, 20 centímetros de diâmetro e colocar um peso de 2 toneladas para bater. A primeira batida ele vai triturar a estaca. Então, existem pesos diferenciados para você fazer essa gravação. Mesma situação, você ter lá uma estrutura pré-moldada de 50 centímetros e colocar lá 200 quilos para bater nela. Não vai acontecer nada. Ela vai dar risada na hora de bater nela. Né? Aquilo que a gente falou durante a cravação, ter esse controle da nega, tá? Você faz a marcação, a cada 10 batidas, você vai lá e vê quanto que ela desceu. Tá? E os repiques, que são o que ela está batendo e está voltando. Tá? Isso, na verdade, é o que é feito com a caneta e papel, é o repique. Tá? A nega, você faz a marcação e mede ela quanto que ela desceu em 10 batidas. E observar sempre a questão do maquinário. Né? Você vai lá, começa a fazer, crava, tem 100 estacas para fazer. Você vai lá com o equipamento, faz 2 estacas, puf, te estragou, arrebentou um cabo de aço, alguma coisa assim. Então, a manutenção do equipamento é essencial também para que o serviço flua corretamente. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado antes de iniciar um serviço de colocação das estacas. Tá? Aqui é uma outra situação, gente, que vai acontecer não só nas estacas pré-moldadas. Essa situação de arrasamento de estaca, ela acontece, arrasamento da cabeça da estaca, isso acontece quando a gente trabalha com as estacas moldadas em loco também. O que são as estacas moldadas em loco? É feita a abertura do fuste no solo, é colocada a ferragem lá, é concretado, e depois, na hora de você fazer a ancoragem do bloco que a gente vai fazer, que é um bloco de ancoramento, você precisa fazer o arrasamento da cabeça da estaca. Tá? Nesse caso nosso, é feito porque você bate ali, você precisa ter a ferragem de ligação depois, para você fazer a ligação com a estrutura dos blocos. Tá? Você precisa preparar a cabeça da estaca para receber esses outros elementos estruturais. Aproveitando, falando disso, o que é colocado? Se você está trabalhando com as estacas moldadas em loco, por que você faz o arrasamento dessa estaca? Você vai enchendo lá o fuste que você tem lá. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Pode acontecer, às vezes, de você ter sujeira, impureza ali dentro.
desse fuso que você está concretando. Geralmente, isso acontece o quê? À medida que você vai despejando o concreto lá, isso pode subir. Tá? Se você está enchendo, quando você está enchendo, você está colocando peso ali, automaticamente isso está vibrando muitas vezes, já está colocando, ele já tem uma certa vibração na colocação desse concreto. E ele acaba fazendo o quê? Se você vibra, as pedras, que nem a gente viu lá de pilares, de laje, para você fazer a vibração do concreto, o que acontece? Se você tem pedra, você está vibrando, isso acaba descendo. Então, quando você está enchendo isso, e você está terminando ela, o que acontece? Essa vibração acabou, essa pedra brita acabou descendo um pouco da cabeça da estaca. Tá? Resumindo, a parte da cabeça da estaca, quando você faz essa concretagem em loco, ela fica mais fraca, digamos assim. Tá? Ela não tem a quantidade de brita que você pretendia que você tem em toda a continuidade. Você pode ter contaminação com barro, com um pedaço de madeira, com qualquer outra coisa que pode ter, ela acaba ficando sempre lá na parte superior. Tá? E ela tem menos resistência. Então, esse é um dos motivos de fazer esse arrasamento da estaca. Tá? Então, ele coloca aqui, para essa concretagem, deve terminar sempre 20 centímetros acima da cota de arrasamento. Então, eu vou fazer uma abertura, não, eu vou deixar 20 centímetros. Eu acho pouco 20 centímetros. Tá? Pelo menos 30 a 40 centímetros. Certo? Mas ele coloca dentro, no mínimo 20 centímetros, no mínimo. Às vezes não pode fazer uma outra coisa. Tá? Você trabalha com 20 centímetros. O ideal é sempre de 40 centímetros para você fazer esse arrasamento. Tá? Na verdade, na hora de você fazer isso, o arrasamento nada mais é o quê? Ponteirinho metálico, tá? Que o pedreiro tem, uma marretinha, você vai quebrar essa cabeça da estaca. Literalmente, você fez ela e depois você vai quebrar uma parte dela. Tá? É exatamente isso, você vai quebrar, você montou ela bonitinha, na hora que você retirou a terra em volta para fazer o bloco, você vai quebrar ela. Tá? Vai deixar a ferragem aparente, logicamente, e não é simplesmente sair quebrando. Vou chegar no que quebra embaixo, depois vai quebrando, não. Vai sempre quebrando de cima, de baixo para cima. Tá? Certo? Aí você vai quebrando, você faz, depois você precisa deixar ele bem acabado, essa parte que foi feito esse arrasamento. Tá? E no caso da estaca pré-moldada que a gente está vendo, ele é feito quebrado dessa mesma forma também, e você tem a ferragem aparente. Tá? Então, aqui, mostrando que você tem aqui uma cota de arrasamento, que seria a altura que vai ser montado um bloco depois. Então, o que você vai fazer? Você está com 20 centímetros acima. Então, nesse caso, você vai fazer o quê? Essa parte daqui, para cima de concreto, você vai pegar o pontalete lá e vem quebrando ele de cima para baixo. Tá? Para você não ter problema. Então, você quebra os 20 centímetros, a ferragem vai ficar aqui, e depois você faz a ancoragem no bloco. Aqui um outro detalhe que poderia estar passando acima da ferragem de espera, né, 50 centímetros, depende da estrutura. Você vai fazer o quê? Você vai quebrar, depois vai fazer o arrasamento dessa cabeça com 50 centímetros. Mínimo 20. Tá bom? Bom, uma das principais causas de patologias na fundação, como a gente falou, já que pode acontecer isso aí, que muitas vezes não vai receber o tratamento adequado. Tá? Por isso que eu estava falando agora, você precisa fazer isso, você precisa deixar ele bem plano, você não pode deixar ele torto, deixar com trinco. Então você começa a fazer ele sempre de baixo para cima, então você vai deixar ele sempre bem nivelado, sem pedaços, tentar deixar o mais linear possível. Tá? Por quê? Essa ferragem que está aqui depois, ela vai receber uma ferragem de um bloco, e você vai fazer a amarração dela, e você vai ter essa ancoragem que fala do bloco que vai ser colocado em cima. Tá? Essa ancoragem, esse coroamento, como ele é colocado isso. Então, por isso que sempre esse processo de arrasamento de estaca tem que ser muito bem feito, é uma parte muito importante, que pode prejudicar toda uma estrutura, senão isso não acontecer. Tá? E você ter um nível certinho para esse corte das estacas. Tá? Você não pode fazer uma com
com 30, a outra com 20, a outra com 50. Não, você faz um padrão todo na tua obra. Não acaba ficando diferente também, até porque a altura dos blocos vai ser sempre a mesma também. A estrutura acaba sendo a mesma. Tá? Para finalizar a questão desse arrasamento das cabeças das estacas, se você deixa isso irregular, acaba acontecendo o quê? Como a gente falou, você não tem uma área de contato totalmente. Você tem uma parte plana, depois você vem com outra parte plana, acontece o quê? Você acaba tendo o assentamento correto. E você não tem essa regularidade, você tem inclinado, você tem uma parte e tem esse problema. Se você não faz essa quebra da estaca, você tem aqueles materiais lá que podem atrapalhar depois e pode formar as bicheiras que a gente fala. Tá? Então, isso aí é uma das coisas que podem vir a acontecer e dar problema na execução depois do serviço. Tá? Isso pode acontecer o quê? Se você tem uma estrutura fraca, a cabeça dela está fraca, isso pode romper com o tempo de uma situação, romper, e você acabar tendo um recalque. Tá? Ou o que seria um recalque? Essa estrutura vai baixar. Tá? Ela vai baixar, isso vai aparecer lá na edificação, lá em cima, com trinca, com as fissuras, alguma coisa assim. Tá bom? Aí a gente tem pessoal fazendo o arrasamento das estacas aqui, ó, medindo a altura certinho para fazer ela. Tá? Aqui já está tirando os detalhezinhos. A ferragem fica toda torta? Fica, mas isso aqui depois é arrumado, colocado e vai ser feita a amarração. Tá? Então, aqui é outro detalhe, é feito com martelete nessa situação, até porque é uma estaca bem grande. Aqui ele tem as outras estacas, veja que aqui está bem alto, tá? Mas é uma estrutura bem grande aqui também. Então veja que a cota de arrasamento que tinha lá que falou na situação passada, de 20 até 50, aqui ela está bem mais alta, né? Aqui outra situação, olha o tamanho da estaca que tem aqui. E aqui você tem uma estrutura aqui que vai ser feito o bloco. Então tá fazendo esse arrasamento também, para você poder fazer depois a colocação. Aqui dá para a gente ver que vai ser feito um bloco depois aqui, ó, triangular. Já tem o corte no terreno aqui. Eles estão fazendo o arrasamento da cabeça das estacas. Depois vem toda uma estrutura de metálica aqui dentro, né, com os vergalhões e tal, formando aquele bloco. É colocada, feita a amarração depois para pilares aqui em cima. Situação delas já feito o arrasamento, já limpo. Veja a diferença de você ver uma estaca quando está sendo feita. Ela fica toda torta, ela fica nos espaços. E depois dela pronta para receber a ferragem. Então aqui ela está bem feitinha, ela está bem linear, a base dela para receber bonitinho. Tá? Então aqui você já não vai ter problema. Tamanho dessas estruturas. Tá? Em diferente tamanho tem que ser feito esse arrasamento da cabeça da estaca. Tá legal? Existe uma outra tecnologia que é utilizado, ele chama-se arrasador de estacas hidráulico. Tá? Vocês viram lá que é tudo com martelete ou com pontalete, se a estrutura for menor. Tá? Mas isso aqui é bem, como é que eu posso falar para vocês? É bem eficiente numa situação que você tem que fazer isso em várias estacas e principalmente em estacas pré-moldadas. Aquele outro sistema que a gente viu lá, utilizado em estacas em bloco. Isso aqui é uma situação que você pode utilizar nas estacas pré-moldadas. Tá? Então, ele é um arrasador hidráulico que pode ter estacas, ela consegue fazer até estacas de 1 metro de diâmetro. Tá? Então, você imagina, 1 metro de diâmetro é grande. Tá? Então, ela consegue fazer isso até 1 metro de diâmetro. É um processo novo, tá? Não é uma coisa assim tão difundida ainda, mas já existe. Tá? É bem rápido e é muito preciso. Tá? E ele acaba substituindo todos os sistemas que a gente já falou aqui agora. Martelete, pontalete, tudo isso. Tá? Essa forma já tem algumas fotos, vocês vão ver. Ela consegue fazer que se tem algumas partes com acesso difícil, ela consegue fazer esse arrasamento em acessos mais complicados. Colocado isso, pode ser colocado em um trator, numa escavadeira, alguma coisa assim, que tenha um braço que consiga fazer esse trabalho. Tá? Ela trabalha com um sistema de engate rápido,
tá? Pode ser uma simples troca de função, você vai ter um motor lá atrás, ela vai fazer aqui, depois se liga, é um sistema hidráulico, tá? Vamos ver como é que funciona. Ó. Então aqui vejo que ela está colocada com correntes, vejo que é um sistema hidráulico, a gente tem as mangueiras hidráulicas aqui tudo, e a gente tem isso aqui, ó, essas peças amarelas. Essas peças amarelas aqui, elas são o quê? Você tem a peça aqui e aí você tem isso aqui. Então, a partir do momento que você aciona a parte hidráulica, isso começa a sair, como saísse uma agulha, fazer isso aqui e bater nessa parede dessa estaca aqui, você vai batendo e ela vai quebrando. Isso com o sistema hidráulico é bem rápido de ser feito. Praticamente ela sai com ela acabada, tá? Então você faz uma parte, vai descendo, até a cota que você quiser. Aqui foi colocado num trator aqui, ó, mais simples, aqui já é uma estrutura bem maior também, tá? Pegando quase 1 metro que a gente falou. Olha o sistema aqui, ó. Então, veja, ele vai quebrando tudo até a altura que você quer. Depois, você vem aqui fazendo a limpeza da parte interna, que isso aqui está todo ele quebrado aqui dentro, não vai ser utilizado. E aí vem alguém por trás dessa parte e fazendo a limpeza da parte interna, não tem esses vergalhões. Tá? Mas é muito mais rápido. Se liga isso aqui, você vai baixando. Ele vai quebrando, você vai baixando a estrutura. Vai quebrando. Chegou na minha cota, parou. Tirou, vem alguém e vai limpando. Tá? Então isso aqui é o mais utilizado até em sistema, ó, o sistema de estacas pré-moldadas. Então, é a estrutura, o sistema hidráulico que geralmente o trator já tem, né? Então, com uma pá carregadeira aqui, você consegue fazer isso. Não precisa de um equipamento específico. A limpeza que eu falei aqui, vocês conseguem ver, ó, cheio de concreto aqui dentro. Tá? Isso não pode ter, porque depois vai ser colocado uma estrutura para ser colocado os blocos. Então, isso não pode acontecer. Tá? Isso aqui tem que ser limpo depois. Ficado só a ferragem para colocar os blocos. O que são esses blocos que a gente está falando? Ó? Bloco de coroamento das estacas. O que é isso? Então, a gente vai ter as estacas, né? Vai ficar as pontas dela lá, e depois vai vir com uma outra estrutura, que a gente falou de ferragem, por fora dela, coloca a ferragem e você vai fazer um bloco de concreto armado. Né? Vai ter a ferragem. Isso vai acontecer com o quê? Que você tenha toda essa estrutura aqui, você tenha um bloco por fora, vai ficar essas esperas e você concreta. Então, esse bloco já vai te dar uma sustentação na base, e ela vai estar ajudando a descarregar a carga do bloco para as estacas que você tem para baixo. Tá? Para não ficar direto as estacas colocadas na estrutura, não. Ele tem um bloco ainda de coroamento dessas estacas e as estacas para baixo. Tá bom? Aqui o que a gente acabou de falar, ó, são estacas, são blocos de concreto armado, que vai unir a cabeça das estacas com esse bloco. Tá? Pode ser o tamanho que for, eu vi nos exemplos lá, apareceram uns bem grandes, tem menor, tem maior. Tá? E eles vão ter a função, como eu falei, de absorver momentos produzidos por forças horizontais, excentricidade, e algumas outras forças que possam vir a acontecer na edificação. Então, ela não é distribuída direto nessas estacas. Ela tem o bloco, de novo falando, um bloco de concreto armado, e aí acontece essa distribuição. Aqui tem um exemplo. E não dá tempo, tá dando para ver direito aqui, mas aqui a gente tem as estacas. Aqui dá para mais ou menos ver uma aqui. Tem as estacas aqui já com a ferragem de espera e está fazendo a armação desse bloco triangular aqui. Toda a armação dele, bonitinho aqui, depois vai ter as esperas que estão vindo lá das estacas, e isso aqui vai ser concretado. Tá? Aqui mostra também, ó. Isso aqui, na verdade, era um tubulão. No exemplo aqui era um tubulão que tinha as esperas. Foi feito o rebaixamento, que dá para ver aqui da cabeça, deixou as esperas e fez o bloco de coroamento. Tá? Para unir depois com o pilar lá de cima. Tá? Então aqui dá para ver bem o exemplo. Ou nessa situação aqui, ó, tem as estacas, tem as esperas de ferro, depois tem a armação de ferragem dentro desse bloco, ele é concretado e tem as esperas depois do pilar. Tá? Ou se for feito uma questão de um baldrame, alguma coisa assim também pode ser feito. Tá?
Então, é dessa forma que acontece o coroamento das estacas. Aqui outro exemplo, onde a gente tem num bloco quadrado aqui de 1,5 m por 1,5 m, 1,54 m, na verdade, a gente tem 3 estacas. Né? Deixa eu só conectar meu computador aqui, gente, que está desligando a energia dele. Eu esqueci de ligar. Pronto. Então a gente tem um bloco de 1,5 por 1,5, onde a gente tem aqui, nesse caso, 5 estacas. Né? Então eu tenho 1, 2, 3, aqui que o outro não está aparecendo, que eles estão atrás, né? E mostra aqui, ó, os ferros, foi feito o rebaixamento das estacas, a ferragem do bloco, tá? Isso é feito um cálculo estrutural, logicamente. Depois isso aqui é concretado e tem as esperas da ferragem. Tá? Aqui, na verdade, é um esquema estrutural. Depois ele mostra as barras para serem colocadas por cima, para fazer o fechamento, para fechar aquela gaiola, para fazer isso aqui em cima. Tá? E aqui um bloco retangular, de 1,80 m quase, até por 1,25 m. É a mesma situação. Tá? Sempre na marcação das estacas em obra, em alguma situação que acontecer isso, elas sempre são marcadas de eixo a eixo. Tá? Nunca você vai fazer uma marcação para ser feita a furação de uma estaca. Imagina que ela tem 30 centímetros. Você vai marcar 2 metros da parede até aqui, aí 30 centímetros, depois a outra está, sei lá, 5, você não vai jogar aqui 5 mais 30. Não. Se você tem 2 aqui, você tem 30 aqui, você vai jogar 2 e 15, para pegar o eixo dela, e a outra tem 5, você vai jogar 5 e 30, porque você tem 15 dessa estaca que está aqui, os 5 metros, e mais 15 do eixo da outra. Então, sempre de eixo a eixo. Se vocês prestarem atenção depois aqui, vocês vão ver que todas as medidas são medidas geralmente quebradas. Tá? Mas é isso mesmo, porque ele é medido sempre de eixo a eixo. Nunca esqueçam isso. Tá bom? Aqui ilustra muito bem tudo que eu falei agora. Eu tenho as estacas aqui embaixo. Aparece a estaca passando aqui um pouquinho, aparece a ferragem dela lá dentro passando, e depois eu tenho a gaiola, né, da estrutura, da armação, da ferragem do bloco. Tá? Então eu tenho aqui aquela gaiola que está aqui em cima, ó, essa ferragem está cruzando aqui em cima, é essa ferragem que está colocada aqui. Ó. Então são 10 barras de 10 milímetros. Tá? Então se você tem aqui 1,5 m, são 10 barras, são uma barra a cada 15 centímetros. Certo? Então aí você tem ela aqui, você tem a espera do pilar depois que vai ser colocado aqui em cima, e isso é feito a concretagem, e você tem um bloco de concreto armado com 2 estacas. Aqui ele não mostrou, tem alguns exemplos aqui. Tudo isso aqui, gente, ele é feito um cálculo para poder falar para você o quê? O diâmetro da estaca que você vai utilizar, o tamanho da estaca, o comprimento da estaca, se você vai usar uma, você vai usar 2, vai ter que usar 3, vai ter que usar 4. O formato do bloco, tá? Não é simplesmente, eu quero fazer um bloco triangular porque ele é mais bonitinho. Não existe isso. Tá? No cálculo, quando é feito um cálculo dessa estrutura, você vai avaliar dentro do cálculo para você saber qual a melhor forma que você tem para fazer esse bloco e você ter resistência no que você precisa. Tá? Toda situação tem que ser analisada. Você nunca pode falar, usa isso, não. Tem que ser analisado. Tá? Se tem um balanço numa situação assim, se não tem um balancinho, você precisa ter uma parte maior de bloco aqui, um pilar aqui, um balanço, para isso não fazer isso aqui. Então, tudo depende de como você vai trabalhar a tua estrutura. Bom? Sobre estacas pré-moldadas, estacas de concreto, é isso que a gente tem. Tá? Então, a gente falou de estacas pré-moldadas, falou do arrasamento das cabeças e os blocos de coroamento. Tá? São as 3 situações que a gente pode colocar dentro das estacas pré-moldadas. Certo? E só marcar uma coisinha aqui. E isso vai acontecer sempre, principalmente essa questão do arrasamento da cabeça das estacas e o bloco. Tá? Então, como a gente falou, não é só na pré-moldada, ela vai acontecer nas outras situações também. Tá bom? Certo?
Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa que vocês não entenderam? Como eu falei para vocês, essa aula de estacas pré-moldadas, eu tenho vídeos sobre isso. Tá? Então, eu vou disponibilizar esses vídeos lá, vou criar os links dele, e vou disponibilizar para vocês verem isso funcionando, tanto o bate-estaca, quanto no sistema hidráulico, o pessoal fazendo o arrasamento das estacas, vendo aquele sistema circular de arrasamento lá, que ele é hidráulico. Também eu tenho um vídeo daquele equipamento trabalhando, vocês vão conseguir entender bem como que ele faz. Tá? Tudo isso vai ser acompanhado com vídeos para vocês entenderem melhor o que a gente está falando. Bom? Alguma dúvida? Quase 30 alunos, ninguém tem dúvida, nada? Tudo certo, gente? Posso dormir tranquilo, então, que vocês entenderam tudo? Eu sei que vocês são inteligentes. Pergunto, né, para sair da dúvida, né? Vai que alguém não entendeu a vírgula de alguma coisa. Bom, gente, se vocês não têm dúvida, alguma coisa, não esqueçam de entrar lá no Moodle e responder a avaliação da aula de hoje. O que vocês acharam? Se acharam que estava ruim, acharam que estava boa, está bem ilustrada, não está, tal. Vocês sabem como é que é. Bom, 3 exemplos de cada um, Nádia. Tá? 3 situações. Bom, então entrem lá, preenchem. Depois, se vocês quiserem ver essas aulas de novo, tem um link, acho que eu passei para vocês já, para as meninas passarem. Tem um link do meu YouTube, tá bom? Se quiserem acessar lá, entre, já se inscrevam no YouTube, lá aparece que negócio, curte lá. Vai virar YouTube. Tá bom? Mas, se quiserem para ver isso aí, podem entrar lá e dar uma olhada. Tá bom, gente? Se ninguém tem dúvida, a gente pode encerrar por aqui. Tá bom? Só aproveitar e falar uma coisinha para vocês. Tá? Deixa eu vou finalizar a gravação, que eu já vou falar uma coisa para vocês. Então tá bom, gente? Boa noite.